Você tem curiosidade de saber como se edita um livro? Como que é produzido um livro? Como é que a gente chega do original até o impresso? Aqui no Literatura BR a gente fala um pouco sobre isso, sobre o mercado editorial, a produção de um livro. E muita gente acha, às vezes, que ser editor é muito lindo, né? Produzir livros, fazer livros. Ah, você edita livros, nossa, deve ser muito legal, deve ser muito massa, deve ser tudo muito bonito, né? Assim, há um glamour aí que... Não, gente, calma. Vamos botar o pé no chão e falar um pouco sobre isso. Como editar é difícil, tá beleza? Eu sou Nathan Matos, editor do Literatura BR e também sou editor da Moinhos, uma editora independente que está no ar há 6 anos. O Literatura BR está na internet aqui há 18 e, enfim, sobre o mercado editorial eu sei um pouco e posso conversar sobre algumas coisas do momento. Sou editor de livros há quase 10 anos e quero aqui compartilhar no Literatura BR a minha experiência e produzir vídeos sobre isso. É um dos caminhos que eu encontrei, beleza? Então, se você gosta do tema, curte esse vídeo, compartilha depois se você gostar, porque ajuda ao Literatura BR crescer cada vez mais. Editar livros é muito bom. Eu não sabia que eu queria ser editor. Na verdade, quando eu acompanhava uma revista de literatura há mais de 10 anos, eu ficava pensando que eu queria participar de uma revista de literatura. Acabou que comecei a produzir zine, produzi uma revista de literatura artesanal aqui em Fortaleza com amigos. Então comecei a ser editor mais ou menos aí. Mas ainda não sabia o que era editar livros, porque é uma coisa um pouco distinta. Editar textos talvez se aproxime independente da área que você esteja, independente do gênero. Cada texto vai ter a sua nuance, então se você lida com texto, se você é um leitor experiente, querendo ou não, em pouco tempo você consegue desbravar os caminhos desses gêneros, independente de quais sejam. Mas editar um livro, cuidar do original até ele chegar nas livrarias, nas mãos dos autores, dos livreiros, dos leitores, das leitoras, é um pouco mais complexo. Eu comecei a ser editor porque, por causa do Literatura BR, eu comecei a entrar em contato com as editoras independentes, quando eu fui saber um pouco disso há 10 anos, e me deparei com o Eduardo Lacerda, da editora Patuá, que é uma editora paulista, uma das editoras independentes mais conhecidas do Brasil. Talvez tenha sido uma das pioneiras aqui no Brasil, que começou a produzir livros em baixa quantidade, né? Uma tiragem bem baixa, assim, de 100 exemplares, e isso fez com que ela pudesse dar vazão para muitas pessoas publicarem livros. E aí, conversando com o Eduardo há quase 10 anos, ele disse: Nathan, abre uma editora no Ceará. Eu digo: não, cara, que é isso? Enfim, um outro momento eu conto sobre isso, mas acabei criando uma editora no Ceará com 2 amigos e me vi numa função que eu amo. Eu sou editor de livros há 9 anos, sou apaixonado pelo que eu faço, amo de paixão, mas o mercado editorial não é essa beleza toda. Talvez como vários outros mercados, como muita gente acha. Editar não é fácil, editar é difícil. Principalmente quando você tem uma editora pequena e quando você é a editora de um homem só, a editora de uma mulher só. Por que, Nathan? Por que é difícil, Nathan? Porque, veja bem, quando você começa uma editora, geralmente você vai fazer tudo. Então todas as questões burocráticas, fiscais, da produção do livro vão ficar por sua conta. No primeiro momento isso parece pouco, se você produzir 2, 3, 6, 10 livros por ano, talvez você tenha noção de como é muita coisa. De como você tem que ficar cuidando dos contatos com os freelancers, de como você tem que ficar fazendo os orçamentos, como você tem que ter cuidado com as notas fiscais, com a contabilidade, porque tudo isso é uma responsabilidade muito grande em torno do editar em si. É muito difícil você abrir uma editora e você só editar, né? Já faz um tempo que eu não consigo me dedicar totalmente, por exemplo, à edição dos livros no sentido de ler. Só ler, vou ler aqui, vou fruir aqui a minha leitura a bel prazer. Não. Isso acaba se dando em meio a muitas outras questões contábeis, financeiras, e a gente acha ruim, né? Porque às vezes eu começo 8 horas da manhã, vou até 8, 9 da noite e só resolvi questões burocráticas. Só fiz contatos com gráficas, contabilidade, emitindo nota, problemas a serem resolvidos, e tudo isso vai fazer parte de você enquanto editor, né? Então, editar não é só produzir o livro, não é só pegar o original, ler, aprovar, conversar com o autor, com a autora, produzir o contrato, começar a revisão, a preparação, diagramação, pensar a capa, projeto gráfico, fechamento de arquivos e tudo mais, gráfica, orçamento, receber os livros, impressão, pá para a livraria e vamos vender, né? Divulgação agora, não é só isso. E já é muita coisa, né? Então, tudo isso, provavelmente você vai ser o seu próprio contador se você começa como MEI, né? Porque é possível você ser uma editora pequena, né? Ali com faturamento baixo, para começar como MEI, para não ter que pagar tantos impostos, então você consegue cuidar da sua contabilidade. Existem aplicativos que contribuem para isso hoje em dia. Você vai ter que ser o seu próprio Correios,
Talvez você vá fazer entregas na sua própria cidade, talvez você vai ter que ficar sendo responsável pela expedição, você que vai colocar tudo dentro da caixa, você que vai organizar tudo, vai mandar para todo mundo, você que vai receber os pedidos pelo site, se você tiver um site próprio, se você não tiver, você que vai ter que cuidar de todos os pagamentos, então, do financeiro, do fluxo de caixa, do capital de giro, você vai ser um empresário. E é difícil muitas vezes, se é difícil um autor ou uma autora se ver enquanto autor e autora, quando se tem um primeiro livro publicado, pelo menos para mim foi no início me entender enquanto editor e me entender que eu era um empresário também. Porque nem só de capital vive um homem. Então, quando você tem esse pensamento por trás, acaba que se ver como empresário é um problema, porque empresário é uma palavra que para mim pesa, porque ele representa aí talvez as piores coisas da sociedade moderna, sei lá, capitalista, pré-capitalista, o que seja. E a gente tem que se ver enquanto isso, por quê? Porque a gente precisa fazer as contas se pagar, a gente precisa pensar no fluxo de caixa. É muito difícil, muitas vezes, uma editora pequena se organizar financeiramente. E um dos conselhos que eu dou a quem quer abrir uma editora, a primeira coisa que eu falo é, olha, estuda um pouco de gestão. O mínimo que seja, para você entender o que são contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, giro de capital, porque parece bobagem, mas essas coisas são muito importantes. E geralmente a gente não vê muita gente falando sobre isso quando é para falar sobre abrir uma editora. E é preciso. E tem que se entender que você vai ter que lidar com burocracia, você vai ter dor de cabeça com questões contábeis e fiscais. Então, se você começa organizado, isso pode ser, a longo prazo, algo que não vai te dar tanta dor de cabeça. Porque se você começa organizado, você provavelmente depois vai ficar difícil de desorganizar. Quando eu comecei, eu não sabia absolutamente de nada. Então foi tudo muito indo no feeling, perguntando a um, perguntando a outro, tirando dúvida e aprendendo. Eu não sabia nada sobre isso que eu estou falando aqui para vocês. Eu mal usava planilha no Excel para qualquer coisa e hoje em dia tem um sistema que cuida disso, mas ao mesmo tempo eu também acompanho no Excel. Então é muita coisa. Você tem que acompanhar a produção, independente de um livro, você tem que acompanhar a produção de todos os livros dentro do seu fluxo de caixa, você tem que entender quanto que está vendendo por mês, o que está vendendo, quais são os livros que mais vendem. Em meio a isso, a gente ainda tem que estar preocupado em fazer os lançamentos, preocupado em fazer com que os livros cheguem até os influenciadores, influenciadoras, aos jornais, aos suplementos, às revistas, tentar divulgar o máximo que for possível para que a gente possa vender. Porque o livro ele pode ser tido como um objeto de arte. Sim, a gente tem livros, como que fala? Livros de artista, por exemplo. Então a gente tem que entender um pouco isso. Mas a gente também tem que entender que a gente necessita aprender um pouco sobre essas outras áreas que estão ao redor desse mundo da edição, que são de finanças, gestão e tudo isso. Tá bom? Então, editar não é fácil por causa disso, porque você, enquanto editor, você tem que ser vários. E para você ser vários, às vezes, é complicado, é difícil. Vou falar um pouco mais sobre isso daqui para frente também aqui no canal. Espero que vocês tenham curtido, compartilhem esse vídeo, se inscrevam aqui no canal e me digam aí nos comentários, você já pensou em editar um livro? Você sabe como que se edita um livro? Me fala um pouco sobre isso aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço!